e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Senhor, derrama a tua graça sobre nós, para que possamos entender a graça da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez eu friso em nossa exposição de João, que o Senhor Jesus está em sua última semana de vida. E a Páscoa a qual ele está indo participar é a última que faz sentido, pelo menos dentro do entendimento do cristianismo. Porque a Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus estava aqui, pronto a ser imolado em nosso favor. Foi o que João Batista tanto pregou quando via Jesus passando pela Judéia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse episódio há alguns gregos, e isso chama a nossa atenção. O versículo 20 diz assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, versículo 21, procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Nós entendemos que havia 3 grandes festas em Israel, e a Páscoa era uma delas. E dentro dessas festas havia um entendimento de que o judeu poderia, ou melhor, até mesmo deveria ir em Jerusalém para cultuar Deus. E o texto joanino insere alguns indivíduos que não são judeus da carne, mas que têm um interesse legítimo e sincero de adorar o Deus verdadeiro, que são os gregos. Nós não podemos precisar se esses gregos são de fato oriundos da Grécia, porque poderia ser também um jeito de falar dos gentios de língua grega. Não obstante, esses homens tinham a cultura helênica envolvendo eles, e mesmo assim eles estavam indo em Jerusalém, o lugar do templo de Deus, para buscar o Senhor verdadeiro.
Isso aqui é muito interessante porque logo na Páscoa haverá o grande cumprimento e a grande expectativa da profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E Jesus, quando foi conversar com a mulher samaritana, falou que um momento em que se buscava a Deus num lugar específico estava acabando, porque agora já havia chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Então, a despeito da origem desses gregos, eles estão indo ver Jesus e logo não precisariam mais peregrinar para Jerusalém, porque as promessas iriam se cumprir em Cristo Jesus, e independente do lugar, os gregos poderiam adorar o Senhor de toda a terra. A porta da graça estava cada vez mais escancarada para todos os habitantes da terra. Então esses homens peregrinaram, mas logo após essa Páscoa não precisariam fazer mais isso, porque Jesus Cristo cumpriria toda a sombra da antiga aliança, do Antigo Testamento e de tudo aquilo que Israel profetizava e apontava. Uma coisa interessante também é que, tendo eles bebido da cultura helênica, adquirido essa língua franca do Império, da Grécia, eles certamente poderiam ser homens sabidos da cultura, da política, talvez entendedores até da filosofia. Afinal de contas, os gregos que antecederam Jesus foram homens notáveis em buscar a verdade. Talvez esses homens tivessem algum contato com Aristóteles, com Platão, enfim, com qualquer grande sábio da antiguidade. Não obstante, em nenhum desses escritos, esses gregos achariam o sentido de fato e da verdade para a vida. E nenhum desses grandes filósofos poderia dizer como Jesus: eu sou a verdade. Então, por mais que eles, talvez, tivessem contato com grandes literaturas que buscavam investigar a verdade, esses homens agora terão a oportunidade de se encontrar com a verdade encarnada e não apenas apontada, com a verdade que estava ali diante dos seus olhos e não apenas nos vislumbres das penas dos sábios da antiguidade. Esses homens então se encontraram com o homem que é maior do que todos os grandes filósofos da própria Grécia. E isso nos ensina uma coisa interessante, que a cultura mais erudita, que o ambiente mais bem desenvolvido, não satisfaz a sede de um homem pecador, porque isso só é possível encontrar em Jesus. Suponhando que esses homens tivessem vindo de lugares extraordinários, conhecedores de grande filosofia, ainda assim, há uma latência na alma humana que só encontra descanso e repouso em Jesus Cristo. Meus irmãos, há homens que não creram em Jesus e chegaram muito próximo da verdade, as verdades parciais, pelo menos. Mas nenhum deles encontra descanso para a alma, se não for na verdade encarnada, que é Jesus Cristo. Nós podemos caminhar e vagar por vários ramos da filosofia, por vários lugares da geografia, mas nós não encontraremos nada que substitua a ausência de Jesus Cristo, senão o próprio Cristo. Há algo muito interessante quando João aponta que esses gregos foram até Jesus para conhecê-lo. E eles foram a quem, meus irmãos? Foram a Filipe. Olha que coisa interessante. Mais assim aqui. Esses gregos foram a Filipe. Provavelmente, meus irmãos, porque dentro do grupo apostólico, o nome Filipe é o mais grego de todos. Então, no mínimo, gerava uma certa aproximação, uma certa identidade. Convenhamos, eu imagino que Filipe nunca achou que o seu nome fosse ocasião ou uma ponte de contato para seu
Meus irmãos, grave uma coisa no coração. Aquilo que nós fazemos, que somos, nossa origem, nosso sotaque, nossa cultura, tudo pode ser um ponto de contato para que o Evangelho seja pregado. Eu sou um tipo de pessoa que iria alcançar mais um tipo de pessoa do que o irmão Kleber. E o irmão Kleber é um tipo de pessoa que irá alcançar um outro tipo de pessoa que eu não alcanço. Por diversas nuances da vida. Por isso a importância de nós valorizarmos até mesmo as excentricidades de cada um. Por que, meus irmãos? Pessoas podem se aproximar de Filipe simplesmente por causa do seu nome. Por que eles escolheram João? Um nome muito hebraico. Não, Filipe. Talvez ele nos entenda melhor. Talvez, meus irmãos, uma coisa que é muito simples, que você já viveu, que você carrega na sua vida, e pode ser um motivo de ponto de contato para que o Evangelho seja pregado. E isso nós podemos dizer em vários aspectos. Nós podemos dizer isso em vários aspectos. Certa feita, conversando com uma pessoa, que estava passando momentos tristes na vida, eu pude aconselhá-la, porque já vivi momentos semelhantes, coisa que outra pessoa talvez não conseguiria desenvolver empatia, porque foi um ponto de contato. Até mesmo as agruras da vida podem servir de benesses para a proclamação do Evangelho. Certamente, Filipe nunca imaginou que seu nome seria uma ponte de contato. Eu nunca imaginei que isso seria. Apesar de falar com minha esposa, que é o nome mais famoso, ela ri de mim, né? Mas isso você encontra em tudo. Em marcas, em filmes, não é verdade? Na mochila, na bola, até de cachorro. Você encontra em tudo isso. Fala, amor, é o nome. Mas, meus irmãos, observe que o Senhor, Ele pode usar exatamente aquilo que você é. Então, não se preocupe que esse é André, que você é Pedro, seja João, seja Felipe, seja quem você é. Deus tem pessoas específicas para que você possa alcançar. Mas Felipe, ele foi até André, que era irmão de Simão, Pedro, para que pudesse encaminhar esse desejo dos gregos a Jesus. E que desejo era esse? De conhecer o Senhor. Isso é muito interessante, porque os gentios, quando iam para Jerusalém adorar, eles não podiam entrar no pátio interno do templo. Onde eles ficavam? No pátio externo. Ou seja, os gentios eram aquelas pessoas que ficavam mais distantes do Santo dos Santos. Os gentios eram aqueles que ficavam mais distantes da presença de Deus. Só que esses que ficavam mais distantes da arca, da presença de Deus, estão mostrando um desejo mais sincero de se aproximar de Deus do que a cúpula judaica, que aqui na surdina está planejando a sua morte. Só que a cúpula judaica chegava pertinho da arca. Ele chegava no lugar mais próximo do templo. O sumo sacerdote é o único que entrava no Santo dos Santos. A religião tem o poder de fazer com que as pessoas se aproximem das coisas sagradas, mas não se aproximem de Deus. Olha que coisa esquisita. Mas é a contradição da religião humana. Os homens que estavam mais próximos da manifestação de Deus estavam mais distantes de Deus do que esses gentios, que nem poderiam chegar perto do templo, senão profanavam. Inclusive, no muro, na divisão do pátio interno para o externo, tinha advertência: não passe aqui. Era proibido. Ninguém se arriscava a fazer isso, porque seria uma afronta. Mas os judeus eram proibidos pelos judeus. Os gentios eram proibidos pelos judeus de entrar perto da presença de Deus. Mostra aqui um desejo mais legítimo e genuíno. Meus irmãos, nós temos a nossa identidade. Nós temos a nossa identidade denominacional. Nós somos um grupo, assim como qualquer outro. E às vezes, é muito fácil, tal como o judeu, a gente colocar uma parede. Aquele grupo não entra. Aquele grupo não tem desejos legítimos por Deus. Nós podemos estar correndo um sério pecado de uma acepção injustificada de pessoas que estão buscando genuinamente o Senhor de todos. E esses gregos chegaram ao ápice do desejo humano, que foi querer conhecer Jesus Cristo, que foi querer conhecer o Senhor da vida face a face. Por mais que nós desejemos muitas coisas nessa vida,
nenhum outro é tão grande, tão nobre e tão legítimo quanto ele, de conhecer a Jesus. Então, meus irmãos, às vezes, os nossos desejos de conhecer Jesus, ele está um pouco apagado. Às vezes a gente não encontra tanto motivo, tanto ânimo para prosseguir no conhecimento do Senhor. Uma vez que Osés fala que nós devemos prosseguir esse conhecimento. Mas esses gentios peregrinaram longe para poder ver Jesus face a face. Nós às vezes estamos tão perto, mas tão longe, porque não temos a mesma disposição de coração. Apesar da geografia nos possibilitar um prosseguimento do conhecimento, a grande questão que paira sobre a raça humana é a condição do coração. Esses homens vieram de longe para conhecer a Jesus. Encerrando esse versículo 22, Filipe falou a respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Filipe recebeu a interrogação: gostaríamos de conhecer Jesus? No primeiro momento, Filipe foi usado por Deus por causa do seu nome. Mas agora Filipe, talvez não sendo tanto o seu carisma, foi até André. E é incrível porque André aparece nas narrativas evangélicas sempre levando alguém a Jesus. Levou Simão Pedro, o seu irmão, para conhecer Jesus. Depois levou o menino com 5 anos das festinhas a Jesus. E agora está levando os gregos até Jesus. Filipe tinha um nome, André tinha um carisma. Filipe tinha a ocasião, André tinha um dom. Nenhum menosprezou o outro. Ambos cooperaram para um fim maior, que era levá-los a conhecer Jesus. Que coisa impressionante, né, meus irmãos? Assim é a vida da igreja. Um tem um talento e o outro tem outro. A questão é que no reino de Deus, a gente soma e coopera para um bem maior. Maior do que os nossos próprios talentos, porque os nossos talentos e dons são para servir. Então Filipe tinha o nome e André tinha o carisma. E ambos somaram esses dois fatores em cooperação para que Jesus fosse então conhecido por esses gregos. É bem verdade que a gente não sabe se Jesus foi a esses gregos pessoalmente. Mas Jesus usou essa ocasião para revelar verdades espirituais profundas. Se não, vejamos, versículo 23 ao 26 diz assim: após os dois discípulos chegar a Jesus e falar com os gregos que ele conheceu, Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me serve. Meus irmãos, Jesus está cada vez mais próximo da cruz. E quando ele viu os gentios se aproximando para conhecê-lo, ele está vendo em vida aquilo que irá acontecer por ocasião da sua morte, a qual o reino de Deus não irá conhecer limite geográfico, mas se estenderá por toda a terra. Porque agora o Senhor vai descobrir toda a terra, diz o profeta. Porque o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, disse Joel. E com a sua morte e a sua ascensão, o Espírito Santo do Pentecostes irromperia essa realidade de uma maneira definitiva. Então ele diz: chegou a hora do Filho ser glorificado. Queria destacar pelo menos 2 questões interessantes dessa fala de Jesus. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Primeiro, chegou a hora. Chegou a hora de Jesus obedecer uma ordenança específica. E que ordenança era essa? A cruz, a morte. Isso não significa que Jesus não vinha obedecendo. Até porque a sua vida foi uma vida de total submissão ao Senhor. Quando Jesus fala que chegou a hora do Filho ser glorificado, é que chegou a hora dele obedecer a algo específico, que é a cruz. E, meus irmãos, isso é tão interessante, porque se Jesus morre antes da hora, estando no seu poder de orquestrar as circunstâncias,
desobedecendo ao Pai. Então não era só uma questão do que ele ia fazer, era quando ele ia fazer e como. A vida de Jesus tinha essa tríade de obediência: o que fazer, como fazer e quando fazer. Tanto é que inúmeras vezes Jesus foge, porque se ele morresse de outra maneira e antes do tempo, ele seria um desobediente ao Pai. Então Jesus vive no limite da obediência. Cada passo, cada pensamento, cada fala é completamente harmônica, de tal maneira que eu e você nunca vivemos. Porque Jesus tem controle absoluto do que, do como e do quando. Então chegou a hora, chegou o momento de eu morrer. Chegou o momento de eu conhecer a cruz, de eu passar pela dor mais humilhante da história humana. Chegou esse momento. Porque por meio da cruz, o véu do tempo fez o quê? Se rasgou. De cima para baixo. Não foi por mãos humanas de baixo para cima, foi Deus rasgando. E aí os gregos, uma prévia daquilo que aconteceria, uma primícia, estão apontando de que todas as nações irão adorar o Senhor. Graças a Deus por isso. Por isso que existe a Bíblia mais grande. Por causa dessa realidade, do véu rasgado. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar é o fato da glorificação do Filho. Porque quando Jesus fala, chegou a hora do Filho ser glorificado, na mente popular, a glorificação tem a ver com a entronização. Isso é fato, Jesus está entronizado. Só que a entronização que Jesus está destinado a sempre estar sentado, não é uma entronização à parte da cruz. Jesus não venceu a despeito da cruz. Jesus venceu na cruz. A cruz não foi um acidente que ele superou. A cruz foi um plano que ele executou, que ele abraçou para si, que ele determinou. Então não foi algo que, meu Deus, acabou. Não, é eu que estou indo para lá. Então, na mente popular, a glorificação tem a ver com pompa, com glória. E de fato isso é uma verdade. Mas a glorificação que o Filho está destinado, a glorificação que passa na cruz, pela cruz e por causa da cruz. Então Jesus está indo em direção à morte. E essa morte, que parece ser derrota, é vitória. E para quem parece estar ganhando, é uma verdadeira derrota. Então chegou a hora de Jesus ser glorificado e ele vai explicar isso. Eu digo a verdade. Se o grão de trigo não morrer, ele fica o quê? Só. E que grão de trigo é esse? Eu sei que às vezes a gente faz uma aplicação desse texto a nós, que não tem nada errado. Porque o próprio Jesus vai puxar essa máxima e fazer uma lei do reino, que quer viver que morra. Mas quando Jesus fala que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, ele está falando dele mesmo. Meus irmãos, Jesus está usando aqui uma analogia muito conhecida do povo, da sua época. E existe uma verdade espiritual muito profunda nisso aqui, muito profunda mesmo. Porque Jesus encarnou e ele é essa divina semente que entrou desde a promessa de Gênesis 3,15 e veio ser encarregada por Israel. E chegou à plenitude do tempo, como Paulo fala em Gálatas. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Mas se tudo isso acontecer, se esse grão que é Jesus não é enterrado, o grão fica só. Se Jesus passa na terra e morre, um ser humano extraordinário existiu. Mas outros seres humanos extraordinários não seriam replicados. Outros seres humanos regenerados não seriam regenerados. Se Jesus decide vir para não morrer, todos nós iríamos entrar em desespero ao olhar para Jesus. Porque nós veríamos um homem a qual nós nunca poderíamos participar. E nós veríamos aquele padrão moral excelente, mas muito distante de nós. Mas quando ele morre, quando ele é sepultado, quando ele desce à terra, ele em si, aquela potência de vida que há nele, começa a brotar. E desse broto, desse tronco, começa a surgir novos grãos, uma nova humanidade. Porque se em Adão, que é o antigo grão, que é o antigo homem, todos morreram, agora por meio desse novo grão, desse novo
novo homem, um novo tronco surge, e novos seres humanos podem ser nascidos por meio da sua morte. Então, se Jesus não morre, ele fica sozinho. E quando ele fala que ele fica sozinho, essa analogia aqui é para se referir ao tipo de pessoa que ele seria para sempre, sozinho. Mas não por uma questão de carência. Porque Jesus não veio multiplicar porque ele está sozinho. Porque ele vive na eternidade chorando. Jesus está eternamente em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. João, mais para frente, vai revelar que o caráter de Deus, na verdade a sua natureza, são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós chegaremos lá em João 14, 15 e 16. Então Jesus não tinha carência. Esse só é o seguinte: se eu não morro, eu serei o único ser humano que de fato é filho de Deus. Mas não só de solidão e de agonia, porque ele sempre foi uma comunhão. E isso ainda nos torna cada vez mais gratos, porque tudo isso que Jesus fez não foi por ele. Foi por quem, meus irmãos? Por nós. Para que outros grãos pudessem brotar desse ramo de Jessé. Aquele que foi imputado todo o nosso pecado numa vida. Aquele que foi enterrado para que os túmulos dos seres humanos não ficassem fechados para todo sempre. É por isso que o grão morre. Para que outros possam viver. Então, se nós estamos aqui, se nós fomos enxertados nessa videira verdadeira, se nós fomos enxertados nessa nova realidade espiritual, que é o novo homem, a nova humanidade, é porque o verdadeiro homem morreu. E nós fomos convencidos disso. Aceitamos a sua oferta. E então agora fazemos parte dessa família. Nós somos ramos dessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. Queridos, aí o Senhor vai pegar essa realidade dele e vai transformar numa máxima do reino. Porque essa vida que ele oferece da sua morte só é possível se nós morrermos para a nossa morte. Não é morrermos para a nossa vida, porque vida ninguém tem. Todos nós estávamos mortos em nosso delito e pecado. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2. Então, quando Jesus fala, para você viver, você tem que morrer. Ele está falando, para você viver, você tem que morrer para a morte que está na sua vida. Porque a vida que você vive não é vida, é morte. Então, meus irmãos, quando Jesus nos chama para morrer, para carregar a cruz, é porque Ele está nos convidando à vida. E se esse convite de morrer para o nosso eu dói, é porque nós estamos muito emaranhados nessa morte que foi ocasionada por Adão e passou e nós nos apropriamos dela. Então Jesus falou, versículo 25: quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, você vai dar para toda a eternidade. Meus irmãos, não existe maneira de nós nos apropriarmos da vida do Filho se nós não aceitarmos que nós precisamos morrer primeiro. Não existe remédio para o velho homem. Não existe curativo para quem cai em Adão. O moralismo engana, a religião engana. O único jeito do homem renascer é morrendo. É por isso que não dá para brincar de púlpito e entregar outra mensagem que não seja arrependimento. Porque se não for a morte, o novo homem não vai ressurgir. Nós ficaremos para sempre enganados pelo diabo, pelo mundo e pela nossa carne. Por isso não tem meio termo. Não dá para brincar com o pecado. É morte. Porque se não morrermos, não iremos conhecer a plenitude da vida que há em Cristo Jesus. Em versículo 26, o Senhor vai falar: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem seja. Onde é que o filho está? Na Judéia, lógico, em Jerusalém, indo para a cruz. Mas ele está sempre em movimento. Onde ele está? Ele está localizado na perfeita vontade de Deus. Um discípulo de Jesus deve seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus é um passo que sempre é dado de acordo com a vontade de Deus. Isso faz a gente cair em desespero, porque esses não são os nossos passos. Não são nossos pecados. Mas que a gente pode arrumar os passos, a gente pode. Que a gente pode, pelo poder do Espírito Santo,
e pelo sangue vertido melhorar a nossa condição, a gente pode. Que a gente pode dar passos mais firmes na vida espiritual, a gente pode. Inclusive, se a vontade de Deus foi idêntica à cruz. Porque Jesus está caminhando com a vontade de Deus, e cada vez mais que ele vai caminhando com a vontade de Deus, quem está mais próximo? A cruz. Então, o meu discípulo é aquele que aceita a vontade de Deus de maneira suprema. Inclusive, se a vontade de Deus para ele for a cruz. Ele não se desvia. Ele abraça a morte. Que coisa, né, meus irmãos? Versículo 27. O Senhor Jesus vai falar da tristeza da sua alma. Agora minha alma está angustiada. Olha agora que interessante. Meus irmãos, olha que interessante. Acaso Deus falar, Pai, salva-me nessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifico o teu nome. Meus irmãos, que oração de Jesus, hein? Seria natural eu estar perto de um momento da cruz excruciante e falar, Deus me guia. E não Deus me empurra para lá. Mas é a oração de Jesus, porque quando Jesus fala, Pai, glorifico o teu nome, Jesus é conhecedor das escrituras hebraicas, correto? Em Isaías 53, versículo 10, diz assim, agradou a Deus, morreu. Morreu. Agradou a Deus, morreu. E quando Jesus fala assim, Pai, glorifico o teu nome, é a minha dor, os meus sentimentos, os meus pesares, não são maior do que a minha obediência a Ti. Jesus não orou como sentia, Ele orou como devia. Ele subjugou todo o seu estado emocional ao propósito da cruz. Porque nenhum homem nasce para morrer, exceto Jesus. E nasceu porque quis. Ele escolheu viver e nascer para morrer. Porque foi para isso que eu vim, foi o que ele disse. O propósito encarnacional era que ele morresse, para que esse grão no chão pudesse germinar e criar novos frutos. Em João 3,16 fala que Deus amou todo mundo, deu o que ao seu filho? Unigênito. Mas depois da morte, Paulo vai falar em Romanos 8, versículo 29, que Jesus agora é o primogênito. Então Jesus sai da condição de unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Se Jesus não morre, só ele é o Filho de Deus. Mas porque ele morreu, agora ele é o primogênito. Ele é único e único. E nós estamos dentro desse mundo. Louvado seja Deus. Você está incluído na família de Deus. Talvez o nosso passado não seja melhor. Melhor pai, melhor mãe, família, eu sou de uma vergonha. Mas se regozije disso, no nome de Jesus. Você faz parte da família de Deus. Vamos avançar? Aí no versículo 28, Jesus orou, Pai, glorifico o teu nome. E aí olha só o que aconteceu. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Meus irmãos, olha essa frase do Deus Pai para Jesus, que extraordinário. Eu já glorifiquei. Passado pretérito, perfeito aqui. Já glorifiquei. Quando o Pai olha para a vida de Jesus, desde a sua concepção até esse momento, é ato perfeito. Tudo que Jesus fez foi harmônico e glorificou o nome do Pai. Mas olha a certeza do futuro. Farei agora em breve. Eu glorificarei novamente. Jesus tinha uma postura de obediência tão extraordinária, tão certa, que o Senhor já estava certo de que esse nome seria glorificado na obediência futura do seu Filho. Meus irmãos, eu sei que nós não somos Jesus. Eu sei que essa fala de Deus para Jesus é única e exclusiva, porque Jesus foi o único que viveu exclusivamente para Deus. Nós nos extraviamos algumas vezes. Às vezes até muito. Mas eu quero lembrar a história dos irmãos do profeta Daniel, que viveu numa cultura pagã, no meio dos caldeus, no Babilônia. Teve seu nome trocado, que não era só um apelido, trocar o nome é trocar identidade, trocar religião, trocar Deus, trocar tudo. Eu lembro um dia que meu pai, quando antes de se converter, a vida dele era bagunça, depois que ele se converteu, ele começou a arrepender. Não funciona mais não, está feliz. Sim, ele era um carteiro. Não, mudei, fui transformado. A mudança de nome é isso. Então, Daniel foi transformado, foi levado. E tem uma hora que ele não podia encontrar em Daniel falha alguma.
E aí, aqueles homens, sem poder encontrar falha na lei de Daniel, falou assim: mas tem jeito não, o único jeito é pegar ele numa lei do Deus dele. E aí faz uma lei de que ninguém poderia interceder a São Rei por um mês. Daniel, homem justo, ora 3 vezes, olhava para Jerusalém e é gelado o povo. Então, o interessante é que esses homens que acusavam Daniel falou assim: nós não encontramos e nem encontraremos algo que foi o que acusaram. Nós não somos Jesus, mas nós temos o Espírito de nossa vida. Nós somos falhos e a nossa confiança deve estar depositada totalmente em um homem. A relação de pastor com a igreja deve ser uma relação de confiança, mas absoluta não, porque o homem é pecador. Mas é possível, desejável, que aquele que carrega o nome do Senhor carregue de tal maneira que o mundo não consiga te acusar e falar: pai, aquela pessoa não vai cair, não adianta. Assim se espera que todo servo de Deus carregue o seu nome de tal maneira que o mundo olhe e fala: pai, eu não vou nem cuidar daquela pessoa ali, porque eu sei que nem, não adianta. É intransigente nessa área. Assim convém que todo servo de Deus se comporte. Meus irmãos, olha só o que aconteceu com a fala de Deus. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que era o quê? Um anjo. O anjo havia falado com Jesus. Quero destacar 2 coisas aqui. Primeiro, dentro dessa multidão havia muitos distraídos. Porque Jesus falou: eu glorifiquei e glorificarei novamente. Alguns estavam na multidão, mas distraídos, sem muita atenção. Quando pega no meio da fala, rapaz, que voz, deve ser um trovão. Meus irmãos, uma coisa tão sublime que estava acontecendo foi perdida por causa de distração. O diabo nem sempre vai conseguir te impedir de ver o culto. Não impedindo você de ver o culto, talvez ele impeça a sua mente de ficar atento ao Evangelho. Talvez uma preocupação legítima. Talvez a tecnologia. Talvez simples indiferença. O diabo nem sempre vai conseguir, pela perseguição, te impedir. Certa vez, o irmão que alguém falou assim: acho interessante como o início melhora, Deus já está cativo na nossa mente. Por causa disso. Porque o coração não pode abraçar o que não foi esclarecido na mente. O coração não abraça o que a mente conhece. Por isso que é importante nós estarmos não somente de corpo, mas de mente, ouvindo a palavra de Deus. Porque Jesus contou a palavra da semente que foi espalhada e muitos perdeu. Mas por que, meus irmãos? Por causa da vida, da distração, da perseguição. Aí no final a gente fala assim: quem tem ouvido? Ouça. É o refrão da Bíblia. Porque tudo começa aqui, ó. A mente. Segundo, um outro grupo entendeu que foi a voz. E o que eles fizeram? Mistificaram a voz. E meus irmãos, estão vendo? Só um grupo de judeu aqui. Se eles reconhecem que é Yahvé falando, eles vão ser constrangidos a aceitar Jesus. Então, eu entendi, mas não quero aceitar. Vamos arranjar um meio, um subterfúgio para a nossa responsabilidade não pesar sobre nós. Foi um anjo, porque se foi um anjo que falou, o anjo pode estar errado. Pode ser um demônio, tu sabe? Porque se é um anjo, eu posso relativizar essa fala, mas se é Deus, meu irmão, se é Deus, então vamos mistificar. Meus irmãos, um dia eu estava conversando com uma pessoa, ouça isso com muita atenção. Não queria muito começar a falar, mas estava conversando comigo. Só queria um título na igreja. Aí me colocou na conversa, eu sempre tento fugir, né? Mas assim, e aí, Juninho? Quando cheguei, Juninho falando. Mas enfim, estava falando de um problema de relacionamento, falou assim: Juninho, perdoar é só para quem tem dor.
Deus manda perdoar. Não é um dom. Assuma a sua responsabilidade. Se vira com o seu ressentimento, com a sua mágoa, perdoe. Porque é fácil, mas eu vou me envolver com a evangelização do mundo porque eu não tenho chamado, hoje não pareceu. Eu não ouço, meus irmãos. E aí, às vezes, o misticismo que parece ser tão crente é só uma cortina de fumaça para omitir uma vida de omissão. Quando eu mistifico algo tão claro, tão basilar, os mandamentos de Deus são claros, e a pessoa quer espiritualizar para fugir da sua demanda, da sua responsabilidade moral e espiritual. Confessa, eu sou fraco, eu preciso de força. E aí você começa a ser cristão, porque o primeiro passo é esse: bem-aventurados os humildes de coração, os pobres. Reconheça sua fraqueza. Eu não tenho capacidade de perdoar, Deus conceda-me poder, porque é um mandamento que eu tenho que encarar. Agora, dizer que é um dom, então briguei com o Cléber, cada um que brigou um com o outro, a gente não tem o dom do perdão, a igreja acaba. Acabou. Não, resolve esse problema. Pessoal, se fosse assim, vamos caminhar para o final, meus irmãos. Versículo 30. Então Jesus lhe disse: a voz por causa de vocês não foi minha. O relacionamento de Jesus era forte com Deus, ele precisava de milagre. Ele depende de muito milagre para que você tenha uma fé manca. Chegou a hora de julgar o mundo. Olha agora que coisa interessante. Jesus está indo para a cruz morrer e ele está julgando o mundo naquele ato. Agora o governante deste mundo será expulso. Meus irmãos, o mundo achava que estava derrotando Jesus, enquanto Jesus pegava toda essa manobra e só dava corda para Satanás se enforcar. Agora o governante desse mundo será expulso. Apocalipse capítulo 20, vamos ver? Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Esse é o capítulo mais debatido de toda a Bíblia. Eu não vou entrar em meandros, mas eu gostaria muito de fazer esse link com o texto de Jesus, agora aqui de João 12. Apocalipse 20, 1 ao 3 diz assim: então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou no abismo e o fechou, e pôs um lacre na porta. Olha agora, de modo que não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Esses 1000 anos, muitas pessoas acham que é literais, mas não é. Começa com a instauração do reino de Deus e vai ter a sua vida. O que acontece é que o Senhor, pela sua obra, amarra o valente. Lá em Lucas vai falar que Jesus está entrando com o teu reino, amarra o valente, e agora na cruz ele vai dissipar-lhe a cabeça da serpente de maneira direta, sem chance de vida. E agora, com a descida do Espírito Santo, Satanás foi preso. E aí o Evangelho vai se espalhar por todas as nações. Porque até então Deus trabalhava em Israel para Israel trabalhar nas nações. Agora o Espírito de Deus age em todo mundo, porque Satanás foi acorrentado e não pode mais enganar as nações. Por isso eu tenho certeza do triunfo da igreja na história. Por isso eu tenho certeza que todas as nações ouvirão o nome de Jesus e vai avançar. Porque Satanás está amarrado. O seu poder está restrito. Lutero falava: Satanás é um cachorro na corrente de Deus. Ele só pode ir onde Deus permite. Então, meus irmãos, se a gente vai para a África, tem feiticeiro, nós vamos. Se a gente vai para o lugar de macumba, nós vamos. Se o lugar de terrorismo, nós vamos. A igreja avança, porque o poder do diabo está limitado pelo sangue do Cordeiro. Não tem o que fazer contra a igreja, meus irmãos. A igreja perde porque a gente briga com a gente mesmo. Esse é o problema, por causa da nossa carne. Mas não tem mais o que o diabo fazer com a igreja. Está selado, decretado. Meus irmãos, Jesus está falando isso aqui porque ele viu o grego. Os gregos foram lá e falaram: agora o governante foi amarrado, será expulso e o evangelho vai espalhar em todas as nações. E aí verá o fim. Mas olha só o que Jesus fala no versículo 32. Olha o efeito da expulsão do príncipe do mundo. E quando eu for levantado da terra, trarei
todos a mim. Atrairei a todos a mim. Agora não é mais Jerusalém, agora é o mundo que irá caminhar até Jesus. Esse a todos a mim também é um texto muito disputado. Eu quero trazer pelo menos 3 possibilidades de interpretação. Eu vou falar qual é a nossa de acordo com a Convenção Batista Brasileira. Primeiro, inequivocamente, nós não citamos o universalismo. Esse atrair a todos não significa que todos serão salvos. Alguns teólogos antigos são poucos, mas alguns liberais que falam que o amor vai vencer e que o inferno é só a nossa existência presente. Não é real. E diz que isso vai fazer com que todos os pecadores serão salvos a despeito de uma resposta do inferno. Se você pode ouvir, talvez o Caio fale nos mais recentes. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos muitos vestígios de que o inferno é real e eterno para todos aqueles que não têm Jesus. Inclusive, a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Segunda interpretação, que esses todos não são todos. Todos são eleitos, são alguns. Por isso que a atração, ela é direcionada pelo Evangelho somente aqueles que Deus predestinou para salvar. Só que isso é acrescentar um texto no sentido que o texto não está dando. Porque Jesus está falando, quando for levantado, todos serão atraídos. Então, beleza, nem todos serão salvos. E também Jesus está falando só para passar, então o que significa? Significa que Jesus morreu e pagou provisoriamente por toda a humanidade a culpa do nosso pecado. Mas que o seu acesso é instrumentalizado pela fé. Então é para todos, mas nem todos serão salvos, haverá um inferno. Mas não é que todos serão salvos porque Deus predestinou algum para o inferno. É porque todos que foram ofertados, nem todos aceitaram a oferta que foi dada por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo tem o interesse de salvar eu e você e qualquer um. O seu vizinho que você não gosta. Jesus morreu por ele. E se vire, seja missionário por ele agora. Porque se Jesus tem interesse de salvar todos, qual é o papel da igreja, meus irmãos? Missões. Nosso papel, nosso campo é missionário. É a oportunidade que nós temos de investir. Vamos investir na campanha de missões. Porque Jesus quer atrair todos. E é dever de quem, meu irmão? Meu e seu. Invista, hein? Vai ter esse negócio. Meus irmãos, é o interesse de Jesus. De que todos cheguem ao arrependimento e conheçam a verdade. E que seja salvo. Só o interesse de Jesus, nós não podemos brincar com isso. É a nossa responsabilidade também. Vamos falar para o versículo 36, que é o último. Jesus falou assim: creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Essa temática de luz e trevas é recorrente no livro de João. São duas realidades. Jesus falou: creiam para que vocês sejam filhos da luz. Meus irmãos, o crer antecede o ser filho da luz. Talvez os irmãos forem ler os livros espíritas. Talvez vão pensar que é possível ser filho da luz pela prática de caridade, boas obras. Mas Jesus está falando que o único jeito de ser filho da luz, e filho é o hebraísmo, porque quando o hebreu queria falar que você era filho de algo, você era muito semelhante a algo, era filho de algo. Filho da luz é você ter um conteúdo ético, de acordo com a sua claridade, com a transparência. Jesus fala que o único jeito de ser filho da luz, de pertencer ao seu reino, é crendo. E aí sim, a gente pratica boas obras. Creiam e sejam filhos da luz. Não tem como ser de outra maneira. Essa é a porta única e exclusiva. Somente a fé. Nós estamos no mês da reforma. Nós vamos tocar um pouquinho sobre esses assuntos de graça, fé, somente Deus agora, somente Cristo e somente as Escrituras. Mas somente pela fé é possível nós adentrarmos no reino de Jesus e sermos filhos da luz. Você já creu em Jesus? Jesus já é o seu Senhor. Jesus é seu Salvador. Então manifeste a luz que deve irradiar do seu coração para todo mundo, para que a luz do mundo, que é Jesus, enfim, possa brilhar também para outras pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, terça-feira tem ensaio da MCM, dedicado de Natal. Quinta-feira seguimos o nosso panorama bíblico de oração. Sábado, se Deus permitir,
Pode ser que seja o nosso último tirão. Então vamos juntar forças e cumprir, falta só ficar um pouquinho atrás e puxar. E domingo pela manhã no CBD, as revistas novas estão aqui ao lado da Marilda, tá bom? Quem ainda não pegou sua revista, está aqui ao lado da Marilda. Pegue, leve para cá, estude, para que a gente possa conversar um pouquinho no próximo domingo. E à noite, o nosso culto de louvor e adoração. Vamos nos colocar de pé? Fazendo oração de agradecimento ao nosso bom Deus. Vou pedir a diaconisa irmã Odete que esteja orando nesse momento. Senhor, meu Deus, nosso Pai que está no céu, nós somos gratos, Senhor, ó Pai, por tudo quanto foi feito aqui nesta noite, ó Deus. Que tudo, ó Deus, possa ter a tua aprovação, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, ó Pai, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Wilson, ó Pai, quando trouxe essa belíssima mensagem, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos, Senhor, sair daqui, ó Deus, melhor do que entramos, ó Pai, porque, ó Deus, ouvimos uma porção da tua palavra, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos colocar diante do Senhor a tua palavra, ó Deus, e que ela possa penetrar em nossos corações, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entendermos, ó Pai, a cada dia, Senhor, a tua palavra, Senhor, que a tua palavra, ó Deus, não volte atrás vazia, Senhor, mas que possa ser preenchida em nossos corações, ó Pai. Obrigada por tudo, que o Senhor nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares, ó Deus, guardado pelo Senhor, ó Pai, em saber, meu Deus, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor é o nosso guarda fiel, ó Pai, em todos os momentos, Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós, Senhor. E agora, Deus, que o Senhor nos dê uma noite tranquila de sono, guardado pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e gratos somos, ó Deus, por tudo. Amém. Amém. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o auxílio do bendito Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se sentar, corações silenciosas, encerramos